Olá pessoal, tudo bem? Vamos retornar, nossos estudos sobre o sistema respiratório aqui. Bom, nós falamos na aula passada sobre a definição, do sistema respiratório. Nós falamos também sobre os órgãos que compõem o sistema respiratório e depois nós fizemos um debate, sobre a diferença de respiração, e ventilação. Nós começamos também a estudar já a estrutura anatômica do nariz, na parte externa. Então vamos dar continuidade, a esse estudo agora, com a parte interna, da cavidade nasal, do próprio nariz. Então vamos lá. Bom, quando a gente observa essa imagem nos traz o que? A gente já pode observar que é a imagem do crânio, num corte sagital, onde a gente pode observar a parede lateral, tanto do nariz, ok? Tanto do nariz aqui, como da própria cavidade nasal, ok? O que é a cavidade nasal? A cavidade nasal é a parte interna, do nariz aqui, do nosso sistema respiratório aqui, nas vias aéreas superiores, ok? O que vai acontecer? O ar ele vai entrar pelas narinas, essa região aqui. Eu vou ter toda a estrutura do nariz aqui, o osso nasal, certo? Essa região, parte interna que nós chamamos de vestíbulo nasal. É toda essa parte que veste a cavidade nasal, forma uma tenda nasal aqui, que é o nariz. Quando a gente observa por dentro, nós vamos ver toda essa estrutura aqui. Então eu delimito o que? Quando a gente olha um crânio, por exemplo, essa estrutura aqui é a abertura piriforme, que é a abertura de entrada da cavidade nasal. Depois nós temos essa estrutura de saída aqui que nós chamamos de coanas. Então toda essa estrutura interna aqui faz parte da nossa cavidade nasal. O que eu observo nela aqui? Eu tenho essas três estruturas aqui. Nós chamamos de conchas nasais. Eu tenho a concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. O espaço entre as conchas nasais, que é por onde o ar passa, nós chamamos de meatos nasal. Então eu tenho o meato nasal superior, que fica entre a concha nasal superior e a concha nasal média, o meato nasal médio, que fica entre a concha nasal média e a concha nasal inferior, e o meato nasal inferior, que fica entre a concha nasal inferior e a base da cavidade nasal, que é formada pelo osso palatino, ok? Então aqui nós temos já a estrutura da cavidade nasal. Aqui uma imagem 3D do livro do Gray, onde a gente pode já observar realmente o que é a cavidade nasal. Nós temos a estrutura que veste a cavidade nasal, por isso nós chamamos de vestíbulo. Nós temos as narinas, que é a entrada vestibular, e todo esse espaço nós podemos observar que é a cavidade nasal. Lá no finalzinho, onde o ar sai da cavidade nasal e vai para a faringe, nós chamamos de coanas. Então a coana é a abertura posterior, certo? Da cavidade nasal, ou seja, a abertura que põe em contato a cavidade nasal com a faringe, ok? Quando a gente observa só a parte óssea, a gente tira todos os tecidos, nós podemos observar a parte óssea aqui, da cavidade nasal. A parte óssea nos mostra o osso etimoide na parte superior, o osso esfenoide, o osso vomer aqui, esse aqui é o osso vomer, o processo palatino da maxila, o osso palatino, certo? A parte cartilaginosa formando o nariz, e aqui eu tenho o osso nasal, ok? Então, nas partes ósseas nós temos que as conchas nasais, concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior aqui, ok?
Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente aqui, pessoal, ó, é isso aqui, ó. As conchas nasais, e tanto a cavidade nasal, ela é recoberta por tecidos pseudoestratificados colunar ciliado. Então é um tecido mais espesso sobre as conchas, certo? Por isso que elas ficam mais volumosas. Quando a gente faz uma imagem da cavidade nasal em um corte frontal, a gente vê elas mais volumosas, porque essa estrutura é mais espessa, certo? E células colunares, né? E possui cílios, né? E temos também muitas células caliciformes, que é células produtoras de muco, ok? Que vão produzir o muco, que vão revestir esse tecido. O muco, ele é muito importante, principalmente para a purificação do ar. Por quê? Porque quando o ar entra, em decorrência da estrutura, a gente tem muita estrutura na cavidade, esse ar, ao passar por essas estruturas, vai ficar turbulento e o ar vai começar a debater com essas paredes. Então as partículas de impurezas que estão no ar vão ficar aderidas ao muco, ok? Muco nada mais é, gente, que a gente sabe que é o catarro, ok? Então a gente consegue ver isso, né? E a gente fala também que é um tecido pseudoestratificado colunar ciliados, porque possui cílios que vão ajudar na movimentação desse muco. Por quê? Porque se esse muco ficar aqui, ele vai obstruir a passagem do ar. Então esse muco é direcionado para a faringe, né? Onde, através da faringe, ele vai ser eliminado ou da forma de escarro ou quando você faz a deglutição dele, ok? É a forma da gente eliminar esse muco aqui, certo? Outra função importante também que a gente observa é que essa parte das conchas é muito vascularizada, certo? Então tem muitos vasos sanguíneos. E nós sabemos que o sangue, ele possui uma temperatura, né? Então ele vai começar a aquecer o ar aqui, ó, porque isso aqui vai mudar a temperatura, não vai ficar a mesma temperatura ambiente, e o ar vai começar a ser aquecido aqui, ok? Por uma troca térmica mesmo, certo? Quando o ar passa aqui, ele vai começar a ser aquecido, ok? Então essa é a estrutura que a gente pode observar na cavidade nasal, gente, ó. Pessoal, como que é feita essa arquitetura da cavidade nasal? Se a gente observar a parte posterior, ó, eu tenho as coanas, né? O que a gente pode estar observando além disso, né? Tive um probleminha aqui, só um minuto, deixa eu corrigir aqui. Vamos voltar aqui, tive um problema, mas já foi corrigido. Bom, quando a gente observa essa imagem, pessoal, aqui é em forma de 3D que a gente pode entender como é que funciona essa cavidade nasal, certo? Aqui eu tenho o osso etimoide, né? A lâmina, né? A crista etimoidal, a lâmina cribriforme, né? E a lâmina perpendicular do osso etimoide que desce para formar o que? O septo nasal e dividir a cavidade nasal em dois compartimentos. Então, se eu voltar a imagem aqui, ó, a gente pode observar nessa imagem que a lâmina perpendicular do osso etimoide vai descer aqui e se juntar, certo, com o osso vômer. E ela vai formar o septo nasal. O septo nasal vai permitir a formação de dois compartimentos, ó, dentro da cavidade nasal, certo? E as paredes laterais eu vou encontrar quem? As conchas nasais. Essas conchas nasais, elas vão permitir o que? A comunicação também com alguns ossos da face. Exemplo, o osso frontal, o osso esfenoide, o osso etimoide e o osso da maxila. Esses ossos, quando a gente estuda o sistema esquelético, são conhecidos como ossos pneumáticos. Por quê? Porque eles possuem cavidade, né, nesses ossos. E essas cavidades nós chamamos de quê? De seios nasais, certo? Os famosos seios paranasais. Eu vou ter o seio frontal, certo? O seio frontal, né, ele
é uma abertura, quando a gente observa aqui, ó, é a parte oca do seio do osso frontal. Então eu vou ter o seio frontal aqui. Eu vou ter o seio da maxila, que é o maior aqui, ó, nessa região aqui, ó, certo, da maxila. Eu vou ter os seios etimoidais, né, que são as células etimoidais. E eu vou ter também o seio esfenoidal, que a gente observa ele num corte sagital, né? Olha ele aqui, ó, o seio esfenoidal, o seio frontal, ok? Esses seios, eles vão formar os seios paranasais, que vão ser úteis formando como se fosse uma caixa acústica, né, na nossa produção de som. Então o ar, ao entrar na nossa cavidade nasal, ele também vai entrar nesses seios e retornar. Esses seios são revestidos pelo mesmo tecido epitelial, certo, da cavidade. A única diferença é que eles vão ser mais delgados, né, vão ser mais finos, não vão ser tão espessos como na cavidade nasal, certo? Essa imagem aqui, ó, que é muito utilizada em provas também, nos mostra, ó, o septo nasal formado pelo osso vômer e pela lâmina perpendicular do osso etimoide, a lâmina cribriforme, aqui eu tenho a crista etimoidal, né? E o osso etimoide, ele desce formando, ó, as células etimoidais, que é a parte oca dele, e eu vou ter aqui a descida formando o que? A concha nasal média e a concha nasal superior. Embaixo, pelo osso da maxila, a gente observa, ó, a concha nasal inferior aqui. Então o ar ele vai penetrar pelos ductos, chegar ao seio da maxila, vai chegar ao seio etimoidal, vai chegar ao seio frontal e ao seio senoidal. Então toda vez que você inspira, expira, o ar entra e sai nesses seios. Existe uma patologia muito conhecida, né, que ocorre quando esses seios, a parede dele ocorre a contaminação e ocorre um processo inflamatório, né, que nós chamamos de sinusite. Então a sinusite é a inflamação desses seios, ok? Então essa é a famosa sinusite, né? Vai ocorrer a inflamação desses seios, ok, pessoal? Quando a gente faz um corte frontal na base, certo, posterior da cavidade nasal, a gente observa essas duas saídas. Ó, se a gente tiver uma visão posterior, eu vou ter aqui, ó, o septo nasal e as coanas. Então o ar ele vai entrar pelas narinas e vai sair aqui, ó, e vai descer para a faringe, ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Se eu estiver sendo rápido, me falem, que aí a gente vai tirando essas dúvidas, certo? Pessoal, então eu vou estar passando para vocês um videozinho aqui para vocês entenderem uma patologia que ocorre comumente, né, nas vias aéreas superiores, que é o desvio de septo. Nessa imagem aqui a gente pode observar o que do sistema respiratório, né? Eu tenho o nariz, né, que vai formar o vestíbulo nasal. Uma coisa que eu não falei, na entrada do vestíbulo nasal, aqui nós temos aqueles pelinhos, né? Os pelinhos charmosos, né? Nós chamamos de vibríceas, né? Esses pelinhos que recebem o nome de vibríceas têm a função de iniciar a purificação do ar. Então as partículas maiores vão ficar aderidas a ele. Lembra quando a gente vai para o interior ou na época muito seca, né, baixa umidade, que tem muita poeira? Você respira poeira, depois você vai tomar banho e espirra ou faz a limpeza, né, da cavidade do nariz. Você observa muitas partículas de poeira, né? É porque essas partículas ficam aderidas aos pelos, né? Então elas não vão dar continuidade, né, e chegar no pulmão. Imagine só se a gente não tivesse essas proteções. Imagina que é tanta poeira que ia chegar no pulmão, né? Então começa a proteção aqui. O ar, então, ele vai entrar, vai passar por essas estruturas, né, as conchas nasais, né, e os meatos nasais, e vai sair da cavidade nasal pelas coanas e vai entrar na faringe, né? O que é o desvio de septo?
é a alteração da parede. A gente pode observar, né, nesse vídeo aqui, ó, né? Eu tenho abertura, né? A câmera está entrando na cavidade nasal de um lado. A gente tem as paredes, né, laterais, as conchas, né? E desse outro lado, observa o quanto está fechado as paredes aqui, ó, a passagem do ar. Então eu tenho uma dificuldade de passagem do ar dentro da cavidade nasal. Então seria isso o que é o desvio de septo. Então muitas vezes necessário é o que? Cirurgia, né, para fazer a correção, né, dessa parede, ok? Nesse outro vídeo aqui a gente pode ver a formação da adenoide, né? O que é adenoide? É a formação de células linfáticas, né, que ocorre na glândula, ou seja, perdão, na glândula não, na tonsila faríngea, né, que é uma estrutura que está na parte superior, a gente vai ver depois, na parte superior. Então, mostrando esse videozinho para vocês verem também como é que ocorre essa retirada da obstrução de via aérea, né? Olha a retirada do tecido, né? A gente pode ver aqui as vibrícias, ó. Olha o tamanho da estrutura que foi retirada, que estava obstruindo a via aérea da paciente. Ok? Bom, pessoal, eu vou estar parando a aula por aqui. Depois a gente vai estar retornando, certo? E nas próximas aulas a gente vai falar sobre a laringe, a faringe, certo? Vamos falar dos pulmões e dar continuidade, né, ao nosso sistema respiratório. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.